Vamos lá. Então, valor compartilhado não é filantropia ou sustentabilidade, mas uma nova maneira de alcançar sucesso econômico. Eu acho que isso aqui é bem importante, porque o Porter é o cara da grana, é o cara da estratégia, é o cara das grandes corporações. Ele não é o cara do social, ele nunca foi do social. E aí, de repente, ele vem com uma teoria que o foco é compartilhar valor, né? O próprio termo já diz, valor compartilhado. E aí isso tem tudo a ver com as mudanças de gerações, né? Aqui eu trago Baby Boomer, X e Z. Baby Boomer são os filhos de quem voltou para a guerra, então, literalmente, quando os soldados voltam para a guerra, cidades como Nova York faltou maternidade. Então, teve uma explosão de neném, por isso que é baby boomer, uma explosão de neném. E ali você teve uma mudança comportamental de consumidores, etc. Era um pessoal altamente regradas e seguiam ali. E aí eu tenho a geração X, que é aquela geração do cartão de visita, é uma geração que gosta do status, gosta de trabalhar, e tem a geração Y, que é a minha geração, é a geração onde começa a internet, é uma geração que também muda de emprego um pouco, é uma geração que conhece o computador, conhece a internet, mas o mundo começa a mudar para valer, não é com a geração Y, não é com a geração X, nem com a Baby Boomer, começa a mudar principalmente com a geração da maioria dos nossos participantes do PIBEP, que é a geração Z, geração Alpha, que são gerações altamente emocionais, são gerações altamente Zoomers, exatamente, são gerações altamente emocionais. Então, são gerações que estão sempre conectadas, né? Então, a gente pode ver uma geração que, quando não gosta de alguma coisa, vai na internet e faz o cancelamento de pessoas e de marcas. Pode pegar exemplo recente, relativamente recente, já não é tão recente, o Nubank, a vice-presidente da RH participou do Roda Viva, fez uma fala que algumas pessoas interpretaram como racista. Em uma semana, o Nubank investiu R$ 1 milhão para reparar aquela fala. E se vocês assistiram ao Roda Viva, vocês vão perceber que a fala foi totalmente distorcida. Então, quer dizer, mesmo uma empresa não fazendo nada de errado, tem distorção e tem cancelamento. O que eu quero dizer com isso? As empresas têm que cuidar com aquilo que é reverberado na mídia. Então, por isso que o Porter fala, puxa, a gente tem que compartilhar valor porque é uma geração altamente conectada. Então, eu vou passando aqui mais para frente, ele fala de estratégia, você tem que ter a estratégia, que é o tio Porter, fotinha dele, as 5 forças, para quem nunca viu as 5 forças, ele fala que é importante eu ter poder de negociação com fornecedores, ameaça de produtos substitutos, poder de negociação com os clientes, ameaça de entrada dos concorrentes, rivalidade entre os concorrentes. Se eu tivesse 5 pilares, segundo o Porter, isso era o suficiente para eu ter uma boa estratégia, e o Porter fala assim, puxa, num mundo altamente emocional, num mundo altamente conectado, num mundo dessa nova geração, as 5 forças não são mais suficientes. Então, não é que as 5 forças de Porter ele despreza, ele fala que não é mais só suficiente e tem que ter valor compartilhado. Essa nova geração aqui, olha que eu peguei uma foto deles com um tablet, não é à toa, eles são muito emocionais. E se vocês olharem as 5 forças, elas são altamente racionais. Então, elas funcionavam para essas gerações aqui, que são gerações altamente racionais. Essa geração é altamente emocional, as forças já não funcionam. Então, o Porter vem e fala assim, caramba, as empresas têm que se adaptar. Então, essas gerações Y, Z, Alpha, alguns estão falando agora geração Covid, geração caos, né? A geração Covid ou geração caos, não é que a geração é um caos, mas sim que o caos aconteceu na vez deles, né? Pensa uma geração que estava na infância, passando para a adolescência, nessa época de transição, de repente você teve a interrupção ou essa mudança essa transição, você teve uma privação social. Então você tem uma questão do desenvolvimento, uma mudança abrupta, e isso gerou um caos.
Por exemplo, você tem crianças que estavam desenvolvendo a sua fala, sua socialização, etc., de repente são privadas da socialização, ficam numa situação de medo, aquele pânico na televisão, medo de morte, toda hora passando álcool, de repente tem uma regressão na fala, etc., de repente volta para a escola, já mais velha, interação social já totalmente diferente. Uma criança que tinha 2 anos, de repente voltar para a socialização com 4 anos é um salto, e aí, de repente, essa criança tem um bloqueio cognitivo por causa dessa situação meio traumática, é rotulada como espectro autista. Então, você tem um caos, e você tem uma série de diagnósticos errados. Eu falo porque, né, quem não me viu lá no primeiro encontro, eu me apresentei, eu sou psicólogo, meu doutorado é em psicologia clínica, então eu vejo uma série de situações caóticas que estão acontecendo com essa geração, e isso vai reverberar, lógico, lá para o consumo e padrões de comportamento. Então, cada vez mais as gerações são mais emocionais, são mais complexas, e isso só tende a se acentuar, e a pandemia vai acentuar cada vez mais. Então, quem está começando a empreender agora vai ter daqui a pouco, daqui 5 anos, essa geração aí vai estar consumindo e tomando a decisão, vai estar sendo impactado por isso. Então, é dentro desse contexto todo que o Porter fala, galera, não adianta mais a gente ignorar. Porter começa a falar disso em 2011, tá, galera? Muito antes da pandemia, tá? Então, vamos confundir as coisas. A pandemia, ela traz muita coisa à tona, mas o Porter começa a falar, começa a publicar em 2011. Então, aqui alguns dados da geração alfa, depois eu compartilho o PDF dessa apresentação, vocês vão poder acessar na íntegra com calma, mas o principal material do valor compartilhado é o artigo da Harvard Business Review, que é esse artigo aqui para vocês fazerem o teste, e o TED dele. E aqui é bacana que o Porter ele coloca, né, como que o capitalismo, né, como que a gente vai arrumar o capitalismo, né? E ele coloca essa questão. Então, o capitalismo ele está ameaçado e tá. Se a gente pegar a lógica dele, a gente vai entender um pouco o porquê. Então, o capitalismo, na visão do Porter, ele está se autodestruindo, as pessoas não estão mais entendendo, enxergando o valor e realmente está ferrando com o mundo, e ele traz essa solução, que eu vou passar rapidinho. O valor compartilhado, em sua essência, ele está quando eu enxergo uma oportunidade de negócio, quando eu tenho um expertise em fazer enquanto empresa, enquanto pessoa, e agora ele traz uma necessidade social, essa parte aqui que é nova. E aí, quando eu encontro esses 3 elementos, eu tenho o valor compartilhado. Então, qual que é o ganho que a sociedade vai ter com o teu negócio? Se o teu negócio não tiver nenhum ganho para a sociedade, você não tem uma boa estratégia, simples assim. O mundo vai ser um mundo melhor com o negócio que você está querendo criar? Se não, você tem uma estratégia mais fraca. Em outras palavras, o que está realmente por trás do valor compartilhado, o teu negócio vai dar margem para alguém falar bem dele? Alguém olharia o seu negócio e falaria assim, caramba, esse negócio é bom, esse negócio é foda, vale a pena? Ou não, ninguém falaria nada porque é simplesmente mais um negócio. Então, tem pessoas que falam assim, o meu valor compartilhado é para entregar um bom produto ou um bom serviço. Não, isso não é valor compartilhado. E a gente vai ver nos exemplos. Aqui tem uma parte, né, do artigo do Porter, e o que o Porter coloca nessa questão do capitalismo ferrando com o mundo. Eu tenho grandes empresas que já é como se elas não tivessem mais uma sede, elas estão espalhadas no mundo. Então, lá para frente a gente vai trabalhar o exemplo da Nespresso. Então, é como se a Nespresso ela pegasse parte da matéria-prima daqui, ela faz uma transformação do produto aqui, ela vende parte aqui, ela trabalha com parte do marketing, parte estratégica aqui, aqui ela também pega um pouco de matéria-prima, ou seja, em cada região ela usufrui e ela tira o melhor de cada região, mas ela não tem raiz, ela não agrega muito em nenhum local, ela usa o melhor de cada região. Ela explora cada região, ela não tem um território. Ela paga o seu imposto em cada região, ela gera emprego em cada sua região, e o Porter fala que isso não é mais
a essência do valor compartilhado, né? Então, ó, é o que eu pulei nesse slide, agora eu volto na velha e estreita visão do capitalismo, ou seja, naquilo que está ultrapassado e não vale mais. Uma empresa contribui com a sociedade ao dar lucro, o que sustenta emprego, dá salário, consumo, investimento e imposto. Ou seja, isso é velho, isso é ultrapassado. Para o valor compartilhado tem que ir muito mais. A empresa é, em grande medida, autossuficiente e questões sociais e comunitárias estão fora da sua alçada. Ou seja, isso aqui é velho, isso é ultrapassado. O que o Porter fala é que a questão social está dentro da alçada da empresa. Se eu não cuidar do meu entorno, se eu não cuidar do que está ao meu redor, eu estou numa fragilidade estratégica. Que nem eu comentei, questão da Zara. A Zara é um exemplo que aconteceu aqui no Brasil, e a Zara fez o seguinte, Zara, marca de roupa, ela terceirizou parte da costura aqui no Brasil, que essa terceirizada reterceirizou, que essa terceirizada reterceirizou, e a quarta terceirizada utilizou trabalho análogo escravo. E aí você teve uma responsabilização civil e criminal, e você teve queda das ações da Inditex, que é a holding da Zara. E você teve várias pessoas lá tirando sarro de lojas que vendiam a Zara, lá a C&A vendendo Zara, manifestação na rua, você fazendo lá exemplos de postagem no Brasil e principalmente na Europa, ou seja, e a Zara alegando, puxa, mas não fomos nós, foi a nossa terceirizada que reterceirizou, que reterceirizou, que reterceirizou. Cara, quem mandou você ficar usando uma cadeia e ficar reterceirizando e de repente aqui reterceiriza, 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 reterceiriza e você perde o controle? Então, a culpa é tua, se ferrou. E hoje, de novo, no mundo altamente conectado, no mundo dessa geração aqui, se você der mole, vão estar na rede falando mal. E vão estar falando mal se você vende um produto simples, se você é pequeno, se você é grande, etc. Então, o princípio do valor compartilhado, ele se aplica para uma Zara, para uma Inditex, né, que é a dona da Zara, se aplica para um carrinho de pipoca, como a gente vai ver, se aplica para uma pequena startup que está começando, qualquer um, porque a conexão, a publicidade, ela acontece para qualquer um, a publicidade positiva ou negativa. O Nubank que eu contei, então, está aqui o link do Roda Viva, de maneira muito, muito resumida, e eu estimulo para quem gosta, principalmente da área de gestão de pessoas, assistir. A vice-presidente da área de gestão de pessoas, que depois virou presidente do Nubank, inclusive, ela falou mais ou menos assim, que a grande parte da mão de obra do Nubank é a área de TI, uma área de TI bem complicada, bem complexa, que envolve segurança financeira, então não é simples, requer um nível de capacitação muito alta, e eles têm muita dificuldade de contratar negros. E aí eles montaram uma faculdade, montaram um curso gratuito só para negros, para poderem contratar negros. Negros ou pretos, né? Eu nunca sei direito qual que é o termo da vez. Então, e aí a pessoa da Roda Viva perguntou, mas então você acha que os pretos não têm condições de entrar? Ela falou, não, eles têm dificuldade, por isso que a gente montou o curso para eles se capacitarem e terem condição de entrar. E aí teve toda a distorção. Você veja, o fundador do Nubank disse que é difícil contratar negro porque não quer nivelar por baixo, né? Aí você teve aqui, não dá para ver, ó, a gente nem contrata preto, que é para não ter racismo. Você vê aqui a tiração de sarro. Entre manifestos e acusações de racismo, Nubank e Coinbase tentam explicar polêmicas. E na primeira semana que isso aconteceu, eles divulgaram que alocaram R$1 milhão em campanha contra isso. E você veja, eles montaram um curso, uma escola, uma estrutura grande, só para capacitar esse público para contratá-los, o que eu acho que é uma ação alucinante, é um compartilhamento de valor. Só que aí pegaram uma fala que ela não foi, ela deixou margem para interpretarem mal, para fazerem esse cancelamento, que é bem que a Júlia colocou ali, qualquer falha você será cancelado. Então você veja, o Nubank estava fazendo uma ação que, no meu ponto de vista, é uma ação
interessante, é uma ação de inclusão, e aí, mesmo assim, sofreu ali um boicote muito grande, muitas pessoas pretas, negras, cancelando, boicotando, e quer dizer, nem se deram ao trabalho, os influencers, independente de cor, e pessoas de cor, cancelando e boicotando o Nubank, e você veja, as pessoas não vão ver se é verdade, isso não é verdade. O que eu quero dizer? No mundo de hoje, cancelado pela manchete, no mundo de hoje, mesmo que você não dê motivo real, você pode sofrer. Então, o que o Porter fala? Compartilhe valor, que aí você tem chance de você ser impulsionado positivamente. Se você não fizer nada, você fica no neutro ou você pode ser cancelado. Então, é não ignorar esse mundo conectado e altamente emocional que nós vivemos. É neste contexto que nós temos que ler e entender o valor compartilhado. Vamos avançar aqui. Então, é uma questão de equilíbrio, né? Você tem lá as empresas, às vezes é uma empresa grande, ela pode ter um peso interessante, mas um monte de pessoas influenciando, às vezes tem o mesmo peso e até maior. Você tem empresas que vão à falência por causa desse tipo de cancelamento. Às vezes devido, tem empresas que são racistas, que são preconceituosas, eu acho que tem que ter mesmo um cancelamento, mas às vezes você tem distorção e você tem coisas que não são devidas. Aqui tem alguns conceitos que o Porter coloca, isso aqui se aplica muito mais à empresa grande, então ele coloca que a empresa tem que cuidar da sua comunidade, porque a comunidade está no seu entorno, melhorando a comunidade, ela vai ter mais mão de obra qualificada, essa mão de obra qualificada vai poder consumir os próprios produtos, etc. Vou passar mais rapidinho. E aqui a gente vai para os casos concretos, que também estão lá no artigo. Olha que negócio interessante, como que eu posso ganhar grana gerando valor e fazendo com que as pessoas falem bem da minha marca. A Thomson Reuters, né, uma gigante, e lógico, o Porter só vai trazer exemplos gigantes, porque ele é um dos consultores mais caros do mundo. Ele é o principal estrategista do mundo. Então, na Índia, a Thomson Reuters criou um promissor serviço mensal para agricultores que ganha em média $2.000 por ano. Se colocar $2.000 por ano, a gente está falando aqui um salário baixo por mês. A um custo de $5 por trimestre, ou seja, $1,66 por mês. Então, o foco dele, pessoas que ganham pouco, um serviço barato de informação meteorológica, cotação de produtos agrícolas. Esse serviço atinge cerca de 2 milhões de agricultores, sendo sondagem anunciada, ajudou a elevar a renda em mais de 60% deles, em certos casos triplicando. A receita mensal deles é de 3 bilhões de dólares. Resumindo, eles ajudam pessoas pobres com um serviço extremamente barato e fazem com que essas pessoas, em alguns casos, tripliquem o faturamento. Alguém vai falar mal dessa empresa? Será que os ativistas, qualquer pessoa vai falar assim, puxa, Thomson Reuters está ajudando, de repente, aquele agricultor ferrado que não tinha informação nenhuma, porra, agora tem inteligência, agora tem informação, etc. Quer dizer, mesmo o ativista mais radical não vai falar mal. E mesmo se não for pensar na questão desse buzz marketing de publicidade, pensa se chegar um concorrente. Você acha que é fácil chegar um concorrente e tirar o cliente da Thomson Reuters? O cara estava lá ferrado, não ganhava nada, agora de repente está ganhando o triplo, $6.000 por mês. Esse cara aqui, você acha que gosta ou não gosta da marca? Será que tem uma relação emocional ou não tem uma relação emocional com a Thomson? Entende? E lembra que o Potter fala para você ajudar a comunidade? Agora, se esse cara está ganhando em torno de $6.000, ele não pode criar uma assinatura de $5 por mês com mais serviço para fazer esse cara de novo triplicar o faturamento? Porque ele já deixou esse cara mais rico? Entende? É realmente compartilhar valor, realmente ajuda para você poder, inclusive, cobrar mais. Então, não é ser bonzinho porque o mundo precisa de caridade, não. Eu sou bonzinho porque eu vou fazer o cara ser melhor, o cara ganhar mais, que inclusive ele vai poder comprar mais de mim. Por isso que eu falo, Porter não é bonzinho, Porter é estratégia. Deixa eu ler aqui o chat.
Nelson colocou: racismo é complicado. Quando entrei na sala de reunião da última vez, alguém tirou a bolsa de perto de mim, a bolsa estava sozinha lá desde o começo da reunião. Devo agradecer. Ele percebeu que era para eu abrir o meu notebook e fica mais confortável, até porque racistas não vão para o céu. Racismo, para mim, Nelson, é muito simples, é crime inafiançável, entendeu? Então, quando falam para mim de racismo, o que, que eu acho, eu sempre respondo assim: no Brasil é crime inafiançável, não tem que achar nada, é tolerância zero, é minha opinião. Eu acho que. Eu dou aula de gestão de pessoas, eu sempre falo assim: não é mais uma política que tem. Não é mais se acha que tem que aceitar ou não, é uma questão até legal, né? Crime a gente não discute. Não é mais moralidade. Eu acho que racismo tem que ser combatido com a firmeza e se qualquer coisa de racismo que aconteça num PIBEP, falem comigo que a gente vai tomar todas as medidas possíveis. Giovana colocou sim, eu tenho um amigo já de sucesso que explicou isso de uma forma muito boa. Quando o seu produto ou serviço dá muito valor para os clientes, isso causa com que um cliente mais cliente seja igual a três clientes. É exatamente isso, Giovanni. E a gente vai ver que o Golden Circle eleva isso. O Golden Circle, ele pega tudo que está aqui no valor compartilhado e dá uma sistematizada. Sempre vai ter alguém criticando, normal, o ser humano ele é caótico, e sempre o ser humano ele é caótico e insatisfeito por natureza, né? A satisfação ela é uma busca. Não sei se tem alguém no curso aqui de psico. Então, quando a gente entende o ser humano, a gente começa a entender por que, que o ser humano sempre critica. E o ser humano ser insatisfeito, isso é bom para o empreendedorismo, tá? Porque nós vendemos algo para suprir a necessidade dele. Pessoal, não estou conseguindo acessar, estamos somente no chat. Vou escrever. Escreve ali para mim, Leonel. Não, estamos também em vídeo. Uhum. Eu mandei ali, professor. Eu acho que teve alguém Tá. que levantou a mão ali. Levantou a mão? Pode abrir câmera, Davi. falar, fica à vontade, É, tá? boa tarde aí, pessoal. Boa Eu tenho uma tarde. dúvida com relação a essa geração de valor para a sociedade, que seria se a minha empresa ela aplica políticas de cota e essas coisas para dentro da empresa. Só isso supre essa necessidade ou eu tenho que externalizar isso também, igual essa ideia da Thomson Reuters, né? Seria só o fato de eu ter essas políticas implementadas dentro da empresa é o suficiente? Ou eu tenho que obrigatoriamente externalizar isso? Por exemplo, eu não posso falar, por exemplo, que meu produto é mais barato e acessível, é, como uma campanha de marketing para tentar compensar isso, ou obrigatoriamente ele tem que externalizar isso? Eu tenho que fazer alguma ação social, para as pessoas fora da minha empresa, promover, sei lá, corrida para arrecadar dinheiro para a luta contra o câncer, ou coisa desse tipo? Tem que ser feito isso externalizado? Hoje, cada vez mais, as empresas elas compartilham as suas estratégias, né? Então, Uhum, você vê empresas colocando, por exemplo, estamos com uma campanha de vagas exclusivas para trans, exclusivas para negros, temos vagas exclusivas para determinado perfil, temos uhum, bolsas para determinada finalidade, temos determinados benefícios. Isso serve como uma ação de marketing, de fortalecimento desse branding, dessa marca, essa consolidação e também para você atrair talentos, né? Se eu quero, por exemplo, quero mais pessoas negras na minha empresa, eu tenho que divulgar isso, tá? uhum, Então, na prática, não é que você é obrigado. Se você é o dono da empresa, você não é obrigado a nada. Mas se você uhum. pegar a lógica de valor compartilhado, você precisa que a sociedade enxergue valor que você compartilha valor. Então, não basta você fazer, você tem que fazer com que a sociedade perceba que você está gerando valor para a sociedade. Então, a comunicação faz parte da estratégia. Então é Só que, independente de eu fazer alguma coisa para fora da empresa ou para dentro. Eu tenho que fazer com que a sociedade perceba que eu estou fazendo. exatamente, Beleza. Uhum, entendi. exatamente. Muito obrigado, professor. Imagina,
Então, aqui o primeiro exemplo da Thomson, então acho que fica claro como que você pode ganhar grana e ajudar a sociedade, e aqui a gente começa a entender por que que o Porter colocou que é o capitalismo consertando o próprio capitalismo, ou seja, não é a Thomson indo lá na Índia e ferrando a Índia e ganhando dinheiro e pulando fora da Índia, foi lá, melhorou a condição dos indianos que estavam ferrados e ganhou os seus milhões de dólares, quer dizer, todo mundo sai ganhando, é uma relação ganha-ganha. E vamos lembrar que antes, nas 5 forças de Porter, não tinha essa preocupação, porque não tinha dimensão social, o que gera margem para falarem mal de grandes empresas que só pensam no dinheiro, só pensam no capitalismo, o que era verdade. Porque não se tinha essa concepção antes, porque antes não se tinha rede social para falar, então grandes corporações não tinham essa preocupação, tá? Quando o capitalismo começa a funcionar em comunidades mais pobres, novas oportunidades de desenvolvimento econômico e progresso social aumentam exponencialmente. Isso é uma verdade, então Porter coloca isso. Então você, como grande corporação, você não fuja da comunidade pobre, do local carente, veja como oportunidade. Você ajudá-los, você desenvolvê-los, isso traz grandes oportunidades, isso pode fazer você ganhar muito e você está lá, né, com o capitalismo resolvendo o problema do próprio capitalismo. Então, essa é uma provocação que ele faz e muitas grandes empresas vão nesse sentido. Aqui é uma analogia que o capitalismo, o empreendedorismo, ele funciona como um ecossistema, tudo tem que estar funcionando para tudo funcionar. Se eu simplesmente desgasto uma parte dessa engrenagem, eu tenho um desgaste como um todo. Vamos já para outro case, que eu estou olhando o tempo aqui, ainda temos que falar de Golden Circle. Nesse caso da Nespresso, eu acho bem bacana. A maior parte do café é cultivada por pequenos agricultores de zonas rurais carentes da África e da América Latina, gente que gente presa a um ciclo de baixa, olha, isso aqui é importante, de baixa produtividade e má qualidade, e degradação ambiental. Isso, a longo prazo, vocês concordam que não é interessante para a Nespresso? Lembram desse desenho aqui, galera? Esse aqui, ó. Eu vou para uma região, eu simplesmente exploro, compro café baratinho, América Latina, etc. Exploro, dane-se e pulo fora. É isso aqui. Opa. Só que no longo prazo, vai chegar uma hora que o solo está tão degradado, etc., que da onde que a Nespresso vai comprar café? Se todo o solo tiver desertificado. Tirando que a galera vai começar a falar mal. Olha lá, os fornecedores da Nespresso morrendo de fome, e a Nespresso lá com o cara lá, com o ator caro fazendo propaganda. Isso foge totalmente da ideia de sustentabilidade. Com certeza, Julie. Para enfrentar esse problema, a Nestlé reformulou o esquema de compras, trabalhou intensamente com produtores, dando assessoria prática. Então, o que ela dá? A assessoria, garantindo empréstimo, dá dinheiro e ajudando a conseguir insumos, muda, pesticida e fertilizante. E, na verdade, ela também tira os intermediários. Então, ela tira, porque a Nespresso ela não comprava direto do pequeno, ela comprava de um intermediário que comprava de vários pequenos, que esse intermediário só explorava os pequenos. Agora ela vai direto no pequeno, dá assessoria, dá dinheiro, porque eles são os ferrados, não tem dinheiro para nada, então não adianta você só ensinar, dá o insumo, dá muda, pesticida, fertilizante. Então a empresa ela vai lá para o local, instalações dela, da própria Nespresso, no local, para ela estar presente no local, avalia a qualidade do café e dá premiação para os melhores cafés daquela região. Ou seja, valoriza o produtor de café, faz com que esse produtor de café tenha café em alta quantidade, com qualidade e sem degradar, ou seja, consiga produzir cada vez mais sem degradação. Ou seja, o produtor de café ganha mais, produz mais, sem ferrar com o solo, garantindo que vai conseguir ser um fornecedor por um longo período de tempo. Então, você tem lá toda a cadeia sustentável, a Nespresso presente lá fisicamente, todo mundo amando a Nespresso, fornecendo para a Nespresso, todo mundo ganhando grana. Então,
literalmente uma relação de valor compartilhado e você quebra aquela lógica da Nespresso. Não, eu sou uma gigante, eu compro a matéria-prima e dane-se de onde vem. Se estão explorando agricultores, esse problema não é meu. Não, o problema é teu também. Então eu vou lá e vou, inclusive, dar dinheiro e capacitar o agricultor. A terceirização, né, que fala, né, você terceirizar para outras localidades e países gera custos de transação e ineficiência, ou seja, eu só terceirizar não é mais interessante, eu tenho que me envolver nessa questão, que é o que a Nespresso fez. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Nada? Comentário, xingamento, nada? Então vamos embora. Último exemplo, projeto Shakti. Quem for dar uma pesquisada, Shakti é uma das mulheres de Shiva. Isso seria muito diferente para empresas pequenas? Não. A gente já vai... Um vídeo que eu vou sugerir, que eu não vou passar aqui, para a gente ficar assistindo o vídeo aqui não é interessante. Eu mostro um vídeo de um caso bem pequeno. Shakti é uma das mulheres de Shiva, porque o foco é empoderar mulheres na Índia. Então, aqui é da Unilever na Índia. A Unilever dá microcrédito, ela começa dando dinheiro, porque ela vai trabalhar com mulheres ferradas que não tem nada. Vamos lembrar que a Índia é um país extremamente machista, que tem muita violência, bem delicado até. Acho que foi esse ano, teve um casal que uma brasileira foi estuprada na frente do marido e tal. Isso mostra o quão delicada é essa questão. Então, a Unilever dá microcrédito e dá treinamento, e hoje tem 45 mil empreendedoras cobrindo 100 mil povoados em 15 estados indianos. Fazendo o quê? Vendendo produto da Unilever, vendendo tipo porta a porta, tipo venda da Avon. E a Unilever tem produto pra caramba. Aonde que a Unilever está? Em zonas rurais, que promoveu a marca em regiões onde a mídia não está presente. Então, nós estamos falando de povoados que não tem televisão, não tem rádio, não tem nada. Então, você está falando que você tem um exército de mulheres, você tem 45 mil mulheres que provavelmente antes não tinham renda nenhuma, não tinham condição financeira nenhuma, e agora conseguem sustentar sua família, conseguem ter dignidade e não estão mais lá submetida à questão do machismo e da violência. Vocês acham que essas mulheres têm um vínculo emocional com a Unilever? Você acha que a Unilever mudou a vida desses povoados? Entende? Só se chegar uma outra marca lá e falar, não compro o produto da Unilever, compro o meu produto. Porra, essa mulher dá um tapa na cara de quem ofereceu outra marca. Entenderam como é estratégico, como é forte? Então, a Unilever melhorou e compartilhou valor com várias pessoas. Você está mudando com essa mulher, às vezes, uma família inteira. Você tá ali, né, cobrindo ali muita gente, muitos povoados, muita presença significativa, compartilhando valor e empreendendo. Vamos avançar, já estamos terminando. Pessoal, esse link aqui que eu quero que vocês assistam. Para quem é de Curitiba, fica o convite, vão lá no nosso centro de Curitiba, vai estar lá o Valdir Pipoqueiro, e vocês vão identificar com certeza assistindo esse vídeo como que o Valdir, esse carinha aqui, ele trabalha sem saber, provavelmente se perguntar se ele trabalha valor compartilhado, ele não vai falar nada disso, mas vocês vão identificar que ele tem um cuidado, ele tem uma diferenciação em compartilhar valor com a sociedade. Então, eu não vou ficar fazendo spoiler, mas é muito fácil identificar como que ele trabalha compartilhando valor nas ações e na diferenciação. O Valdir hoje ele é palestrante, para vocês terem ideia, ele já foi convidado para dar palestra em Harvard. Ele é super famoso, a pipoca dele é a mais cara de todas aqui, para quem não é de Curitiba, é a pipoca mais cara e ele sempre é o que tem a maior fila. Então, ele consegue cobrar mais e ele tem mais fila. Por quê? Porque ele compartilha valor. Ao ele compartilhar valor com as pessoas que estão no entorno dele, ele fez com que muitas pessoas falassem bem dele e, por isso, hoje, ele vende muito mais, mesmo cobrando mais caro. Então, como o Porter só fala exemplos gigantescos multinacionais, eu faço questão de trazer
um exemplo muito simples, que é um carrinho de pipoca, e fica aí tarefa para vocês assistirem. Deixa eu pegar, vou mandar o link do vídeo aqui também. Espera que deixa eu abrir aqui o meu arquivo, que aí quem quiser já salva o link para assistir. Nesse documentário do Fantástico, ele é um pouco antigo, tem outra pipoca que é do Toshio também, que também vale a pena, mas o foco principal para entender como valor compartilhado é o Valdir mesmo, tá? Pessoal, alguma pergunta sobre valor compartilhado? Professor, eu só queria fazer uma observação que o quanto é complexo, né, eu fico imaginando o pessoal também que está entrando nesse cenário, né, e é em constante mudança, e ao mesmo tempo tem que estar muito atento a todas essas dimensões que o professor falou, né, porque é interessante que você não tem apenas que ser, como foi a pergunta, acho que do Davi, né, a minha empresa faz, eu tenho que divulgar, você tem que ser e parecer ser, né, você tem que divulgar isso, dar visibilidade a isso. E para os pequenos empreendedores, isso acaba sendo até uma forma de facilitar a captação de recursos, né? Dependendo de startups e tudo mais, né? Com Então é certeza. interessante colocar tudo isso no projeto de vocês, né? Pensando nessa questão de agregar valor e, quem sabe, conseguir outros tipos de investimento e aporte. E o principal é o ser, tá, Leonel? Tem pessoas que esquecem que isso é macro estratégia, não é uma estratégia de publicidade. Você não pode falar que é e não é. Exato. Você tem que ser e falar o que realmente é. Eu não posso, não pode ser fake. Se for fake, é aí que você vai ser linchado, aí que o cancelamento vai vir de maneira violenta. É, que tem O- é o tal do greenwashing, né, professor? Sports É, washing, tantos washings que eles fazem hoje em dia, tentando limpar, enfim, a barra de empresas, é, países, pessoas ruins, usando tem essas tudo isso estratégias aí. aí. Então, antes de entrar em Golden Circle, vamos ver se alguém quer perguntar mais uma coisa. Enquanto isso, eu vou abrir aqui já o do Golden Circle. Opa, opa. Então, é uma macro teoria, uma macro ferramenta para a gente entender que o mundo mudou, o mundo está mais emocional, tá? Pessoal, aí na mesma linha, na mesma corrente de pensamento surge o Golden Circle. Golden Circle é de um norte-americano chamado Simon Sinek. Na minha opinião, ele pega o valor compartilhado do Porter e divide em 3 dimensões. Ele categoriza. Então, ele começa a dar uma organizada nisso daí. E ele deixa claro que a gente pode utilizar o Golden Circle com 2 olhares diferentes. Eu posso olhar para aplicação para líderes, para formar grandes lideranças, e eu posso ter um olhar para negócios. Lógico que aqui a gente vai ter para negócios. Então, aqui está o tio Simon Sinek, e aqui está a lógica. A gente tem o why, a melhor tradução do why aqui é a causa, é a minha razão de existência. A melhor tradução do how é processo, e a melhor tradução do what dele é o meu portfólio, é o meu produto e o meu serviço. Aí eu vou pular um pouco e aí eu volto. O Simon Sinek, o que que ele descobriu? Que colocando eletrodo na cabeça da galera, deixa eu pôr outra aqui. Colocando eletrodo na cabeça da galera, toda vez que ele falava de uma marca, de um produto que remetia à causa, ele ativava o sistema límbico, e um processo que remetia à causa, ele ativava o sistema límbico. O sistema límbico é a parte emocional do cérebro. E é toda vez que remetia ao ato, que é o produto, ele remetia ao neocórtex, que é a parte racional. Então agora vamos voltar lá, de repente alguém está assim, tá, e daí, Paulo? Vamos lá. Vou pegar um exemplo que não tá, que o Simon Sinek não falou, porque é brasileiro. Vamos falar da Natura. A Natura, no passado, era uma empresa brasileira de cosméticos sem grande expressão. E ela sempre se preocupava com a questão ambiental, só que ela não estava utilizando isso de maneira estratégica. E aí, de repente, ela começou a utilizar isso de maneira estratégica, lançando a linha Ecos.
E aí ela coloca como pilar de estratégia duas coisas: questão socioambiental e a questão da transparência. Se ela coloca como causa, como pilar a transparência, a forma de fazer dela é ser transparente. Vocês vão ver, daqui a pouco eu vou mostrar umas fotos da Natura, que ela mudou a estrutura física dela. Os prédios da Natura são todos de vidro. Então, as pessoas conseguem se enxergar, um consegue ver para onde o outro está indo. O que eu quero dizer? O HAL, ele entrega a causa. Se eu falo que eu sou ambientalmente correto, a minha forma de fazer tem que ser ambientalmente correta. Então, eu vou reciclar água, vou utilizar energia renovável, eu vou criar a embalagem do refil, e principalmente a questão da matéria-prima. Olha que maluquice. Quando a gente fala de qualidade, qualidade é sempre atrelada a padrão. A Natura precisa de castanha. Se a gente pegar o princípio lá, desde Taylor, do Taylorismo, qualidade tem a ver com padrão. Então, se eu quero castanha de qualidade, eu vou pegar uma castanha que eu considero ideal, vou ver com o melhor local para plantar, o melhor cultivo e o melhor momento para colher. Todas que tiverem iguais àquela têm um padrão de qualidade. Eu quero falar monocultura, plantio em grande quantidade, mecanizado, etc. Essa seria a forma de fazer, mas vocês vão concordar que não entrega a causa de ser ecologicamente correto, ser ambientalmente correto, certo? O que a Natura faz? Olha a maluquice. Ela pega com a matéria-prima dela, a castanha dela, através da população ribeirinha da Amazônia, vai de canoa, colhe castanha e entrega no ponto de coleta. Então, ela tem castanhas sem qualidade que ela vai ter que selecionar dentro da fábrica, algumas ela vai descartar e ela vai utilizar. Então, ela tem um processo de aquisição da matéria-prima muito mais custoso, é muito mais caro, mas entrega a causa dela. Então, o why é algo muito forte, vai moldar todo o processo dela. E o que ela vende? Perfume, creme hidratante, etc. Então, o what, ele é racional. Quando a Natura estava numa situação de dificuldade, estava no que a gente chama de prostituição de mercado. O que é prostituição de mercado? Ó, olhem aqui para a minha mão. Eu tenho um hidratante aqui que custa R$10, tem 100 ml um poder de hidratação. Aqui eu tenho outro hidratante de 100 ml, mesmo poder de hidratação, que custa 8. Para eu conseguir vender, eu tenho que abaixar esse para 7,50. Esse está 7,50, esse abaixa para R$7. Então eu vou descendo. Isso é prostituição de mercado. Era mais ou menos assim que a Natura estava. A partir do momento que a Natura coloca esse pilar e começa a ter esse processo e divulgar esse processo, a Natura começa a ganhar uma série de prêmios. Então, empresa que valoriza a população ribeirinha, empresa ambientalmente correta, etc. E o mundo está mudando. Lembram das novas gerações? Que é a base lá do Porter? É a mesma base do Simon Sinek. O mundo mudou. Por isso que é uma ferramenta que também trabalha a questão emocional. Principalmente na Europa e em algumas regiões dos Estados Unidos, você começa a ter um consumo cada vez mais consciente e pessoas que começam a falar, indústria de cosmética é uma indústria suja, que polui, que testa em animais, etc, etc. Aí, de repente, essas pessoas começam a ver, pô, mas existe uma empresa chamada Natura que não testa em animais, que não polui, ao contrário, valoriza a população ribeirinha, ganhou esse prêmio, etc, etc. E essa pessoa vai começar a consumir o produto da Natura. Vocês vão concordar comigo que se essa pessoa que vai consumir o produto da Natura, vê lá o produto da Natura a R$10, o concorrente a 8, vai comprar da Natura a R$10. Ou seja, foge da prostituição de mercado. Aí alguém pode falar assim, porra, Paulo, mas não tem tanto eco chato assim que para manter todo um processo fabril mais caro, uma estrutura mais cara. Não, não mesmo, não é isso que mantém. A questão é que essa pessoa que tem uma identificação emocional, lembram que aqui é sistema límbico, cadê o slide? Aqui. Aqui, sistema límbico.
Essa pessoa tem uma identificação emocional. Então, vamos pensar que a Michelle é essa pessoa que tem essa relação emocional com a marca, com a Natura. E a Michelle chega para mim e fala, porra, Paulo, você usa perfume, Paulo. Mas pelo menos não ferra o mundo. Em vez de você comprar um perfume, sei lá, do Boticário, ou sei lá, de outra marca, usa da Natura. E ela fica me enchendo o saco para eu só usar perfume da Natura. E outro professor, sei lá, o Leonel também. Leonel, você vai comprar um hidratante para tua mulher, você me compra da Natura, não me vai comprar de outra marca. Porque pelo menos a Natura não está ferrando o mundo. Então, ou seja, as pessoas que são identificadas emocionalmente com uma marca, prestem atenção, tem uma grande tendência, não é todas, mas tem uma grande tendência a virarem embaixadores da marca. Então, quanto mais ações a Natura faz que geram uma relação límbica, mais ela vai tendo um exército de pessoas que se tornam embaixadores da marca e vão falando, puxa, compre essa marca, não compre a outra. E isso vai se espalhando, isso vai se espalhando. O que aconteceu com a Natura? Vamos avançar aqui alguns slides. Que case da Natura, para vocês entenderem na prática. Está aqui o prédio dela de vidro. Estão aqui algumas fotos. A Natura, de uma empresa pequena no Brasil, conclui compra da Avon e cria a quarta maior empresa de beleza do mundo. Quer dizer, o processo de captação de matéria-prima mais caro, mais difícil, mas eu comecei a ter admiradores, embaixadores, pessoas que se identificavam com a minha marca. Isso fez com que ela virasse um grande império da beleza, não só no Brasil e no mundo. E tem muitas pessoas que se identificam emocionalmente com a Natura. Quando vocês assistirem o vídeo do Valdir Pipoqueiro, vejam também com esse olhar, como vão ter pessoas que vão se identificar emocionalmente com a causa dele. Provavelmente a causa do Valdir Pipoqueiro é o que? Bom atendimento, higiene, etc. E por aí vai. Então, a gente está vendo lá que a Avon comprou uma marca global de 130 anos. O que provavelmente seria o natural era a Avon ter comprado a Natura e não a Natura ter comprado a Avon. Vamos ver, Giovanni colocou, é interessante que essa corrida para o buraco em questão de preço é exatamente o oposto do que o cara da pipoca fez. Exatamente. É você fugir da prostituição de mercado, porque você cria valor. O valor é emocional. Você cria valor. Aqui eu tem um vídeo, depois vocês podem acessar também, desses caras aqui, antes de falar da Apple, uma empresa alemã. O alemão foi para a Índia, viu os indianos comendo de uma folha de uma vegetação, e aquela comida super úmida, e a folha aguentava a comida. Ele olhou aquilo e falou, putz, eu vou levar isso para a Alemanha e vou fazer prato descartável. E lá, no vídeo, vocês vão ver, o vídeo não está legendado, mas dá para entender bem só vendo as imagens. Ele faz um processo de pressão e de temperatura, e ele cria esse prato descartável. Então, ele é um prato descartável que tem zero aditivo químico, é um prato que, se eu jogar na natureza, a mesma coisa que jogar uma folha de uma árvore, não polui nada. E se alguém chegasse para mim e falasse assim, Paulo, eu vou empreender, vou montar uma startup que vai trabalhar no ramo de embalagem descartável. O que ia vir da minha cabeça? Putz, vai entrar numa prostituição de mercado, porque geralmente é de plástico, você vai fazer em grande quantidade para ganhar no volume. E esse cara, a embalagem dele é 20 vezes mais caro, e lá já tem mais, isso antes da pandemia eu fui dar uma sondada quanto estava, tinha uma fila de espera de mais de 6 meses. Então, imagine o sonho do empreendedor, você querer comprar um produto e você ter que ficar 6 meses esperando. E alguém pode falar assim, porra, Paulo, mas por que será que todo mundo que vai comprar é ecologista e etc? Claro que não. Quando você tem uma grande identificação emocional, você tem o buzz, né, que o pessoal da publicidade fala, as pessoas começam a compartilhar, isso vira um pouco de tendência, de moda. De repente, o Leonel vai fazer um coffee
lá na pró-reitoria e fala, galera, vamos fazer aqui com um prato que eu vi, que é bacana, e quer comprar para fazer o coffee da pró-reitoria com algo que é diferente, que é cool, etc. Então ele está nem aí com a natureza, mas quer algo que é cool, que é diferente. Alguém vai fazer um aniversário, também quer algo que é diferente, que é cool, que é estiloso. Então, nem sempre é pela causa principal, mas é porque está reverberando, é porque está em sintonia com a tendência. E a tendência é cada vez mais aquilo que é emocionalmente agradável, que é ecologicamente correto, etc, etc, etc. A Índia tem 100% de proibição de embalagens plásticas, Turquia e alguns outros países têm 50% de proibição. Olha só que interessante, coisa que o Edmundo Soares traz. Tem uma fatia de mercado reservada antes de lançar o produto. Esse é um exemplo, foi uma startup pequena, ela começou com crowdfunding e hoje é uma plataforma bem grande. Aqui eu podia falar da Apple, né, como que as pessoas ficam na fila para comprar um produto quando o Steve Jobs lançava e toda a questão do Jobs, etc., mas eu vou pular. Vejam a causa, o why aqui do Uber. Todo mundo tem direito a um motorista particular. Não é uma causa simples? A história do Uber é o seguinte, tinham dois caras que estavam numa festa e querem ir embora porque está chovendo. Começa a ver um monte de gente com grana indo embora com seus motoristas particulares com carrão. E eles ferrados, não conseguindo nem táxi, eles se olham e falam assim, mas por que que a gente não pode ter direito a um motorista particular? Eu não quero ter um carrão. Eu não quero ter sempre um motorista particular, mas por que que de vez em quando eu não posso ter um motorista particular? E nos Estados Unidos é muito forte a questão de eu pedir um Uber e vir um Audi, vir uma Ferrari, vir um carrão, né? E eu gosto muito do Airbnb. O Airbnb a logo é a estratégia deles, então é a conexão de pessoas, lugar. Love, a melhor tradução aqui, na minha opinião, é afeto, não é amor, é afeto. E Airbnb, aí sai a logo deles. Então, qual que é a ideia do Airbnb? Por exemplo, às vezes eu vou viajar, sei lá, vou dar uma aula de pós da PUC em outro lugar, aí eu vou ficar em um hotel, eu olho a foto do hotel no site, eu penso assim, meu Deus, me dei bem, quartão de hotel. Quando eu chego lá, não cabe nem eu, ou cabe a mala dentro do quarto do hotel. Quem já ficou em hotel, de repente, já passou por isso. E o Airbnb, quem já ficou no Airbnb sabe que não, que as fotos realmente tem que ter um cuidado, etc., porque senão alguém fala mal, o dono do apartamento pode até sair da plataforma. Então, realmente, eles cuidam do afeto, né? Então, vocês vejam que o why do Airbnb, ele é essa estratégia aqui que é simples e traz aqui. Carros caros para ir e voltar para eventos. Pode ser algo assim também. Pessoal, alguma dúvida? Então, na verdade, a lógica do Golden Circle, a gente aproveita tudo que a gente viu de valor compartilhado, coloca na causa, pensa no processo, como que eu vou entregar esse processo, e aqui o what é produto. O produto ele é sempre frio, ele é sempre racional, é sempre neocórtex. Deixa eu ver, temos aqui uma meia hora ainda. Vamos abrir para perguntas, críticas, coisas do tipo. E tem vários outros exemplos no livro, não está nos vídeos. Ele fala de Harley Davidson, né? O que a Harley Davidson vende? É um estilo. É o estilo de vida, é o sonho americano. Porque a Harley Davidson não tem o melhor motor, não tem a melhor performance, não tem a melhor aerodinâmica. E eu tenho um amigo que é engraçado, que eu lembrei muito do meu amigo. Quando eu quero encher o saco dele, eu pergunto para ele como que tá a moto dele. Ele se ofende, ele fala, eu não tenho moto, eu tenho Harley. Se você pensar numa relação límbica, né, tem pessoas, você vai em encontro de moto e tem pessoas que têm tatuado a logo da Harley Davidson. Cara, isso aqui é uma relação límbica mais forte que uma marca, que é você tatuar uma logo. Quer dizer, putz. O Simon Sinek fala da Disney, que também cria uma relação emocional com a marca. Ele traz vários outros exemplos de marcas. Também
No vídeo ele fala também de liderança, Martin Luther King, etc., e puxando para líder, tá? Otávio coloca ali, gostaria de saber do senhor, conhece algum no setor da agricultura? Estou pensando aqui, Otávio. Não está me vindo nada à mente, tá, Otávio? Professor, cooperativas que agregam pequenos produtores Eu acho entrariam que nesse sim, sentido? cooperativa poderia ter. Ah, eu estou lembrando um aqui, o primeiro PIBEP, a gente está no 14º. O primeiro PIBEP, um projeto chamado Fun Food. Eles fizeram um pão de queijo, que o foco era um pão de queijo sem queijo, né? Então, para pessoas celíacas e para intolerantes à lactose. Então, tinha como base mandioquinha. Então, a causa deles era gerar sabor e gerar satisfação para celíacos e intolerantes à lactose. Essa era a causa. E o projeto deu muito certo, chegou a vender na cantina da PUC de Curitiba. As primeiras edições só eram presenciais e só em Curitiba, tá? Cresceu tanto que parou. E isso aí é engraçado, que às vezes acontece um negócio. Começaram a vender congelado, venderam no mercado municipal, etc. E chegou um ponto que ou eles iam ter que montar uma mini fábrica ou parar. Aí a CEO se formou, recebeu uma proposta de emprego, ficou na dúvida e resolveu ir para o emprego. E aí a equipe desanimou e parou. Mas começaram a vender, tinham marca, fizeram com a ajuda da PUC tabela nutricional, estava tudo bonitinho. Se chamava Fun Food. Esse parte da alimentação, né, professor, eu acho que é até uma tendência, né, do slow food que chamam, né, de valorizar mais o Tem, consumo. pensar em slow food, às vezes um mercado vegano, um mercado que trabalha com questão dessa restrição alimentar. Eu acho que, é que eu não estou me lembrando aqui, mas tudo que tiver uma causa, que tem uma proposta, que alguém fala assim, puxa, eles realmente se importam com alguém, realmente é algo que mexe com o meu emocional, reverbera no emocional de alguém, está dentro, está em sintonia com o Golden Circle. Lógico que não necessariamente com o valor compartilhado. Com o valor compartilhado tem que, pô, tá fazendo algo para a sociedade, né? Tem. Mas eu pego carona no valor compartilhado, meio carona ali com o Valdir Pipoqueiro. Puxa, eu estou fazendo tão bem, eu estou cuidando tanto do meu cliente que eu estou dando margem para falar bem de mim. Então eu extrapolo um pouco essa interpretação. Porque se eu sou pequeno, eu não vou conseguir fazer uma grande contribuição com a sociedade. Então acho que a gente tem que olhar o macro princípio também do Porter, que é ajude, seja realmente bom, compartilhe valor. Nem que a tua micro sociedade cara, é o meu cliente. Não estou só prestando serviço, eu estou fazendo um pouquinho a mais. Então, a minha sociedade, o meu entorno é ali o meu cliente. Então, por isso que eu gosto muito do case ali do Valdir Pipoqueiro. Tem um mercado diferente. Eu compro deles. Não conheço o mercado diferente. O Wellington Costa, vale a pena aí botar no Google aí para dar uma olhada o que é esse mercado diferente. Até se ele quiser Mas falar aí, né, o professor, vai. Leonel falou muito bem, né? Esse movimento slow food vai muito em linha. E slow hoje é uma grande tendência, né? Slow fashion, slow food, tudo slow. O mundo está cansado de tudo rápido, né? Tudo fast. Isso estressa, isso gera ansiedade. E vamos lembrar, estamos numa sociedade cada vez mais ansiosa, mundo VUCA, mundo bunny, etc, etc. Vamos lá, galera. Perguntas, dúvidas, questionamentos, xingamentos? Vinato do professor Glauco, bacana. Vinhos nacionais, interessante, valorizar. Grande Glauco. Glauco já foi da nossa equipe do PIBEP, primeiras edições. Parceiraço nosso da Spine, lá da Politécnica. Glauco Flustenberger, para quem não conhece, figuraça. Vira e mexe, principalmente nas etapas mais para frente do PIBEP, a gente chama ele para dar umas mentorias e é um dos grandes experts, principalmente na parte de MVP, etc. Já foi meu chefe, eu já fui chefe dele. Grande amigo. Então é isso aí, galera. Então, deixamos aberto para perguntas. Leonel, você vai querer passar algum QR Code, senão daqui a pouco a galera começa a vazar? Sim, eu vou mandar aqui no chat, pessoal, a nossa listinha de presença do encontro de hoje.
É o link ali do Forms, né? Depois eu posso compartilhar aqui como QR Code também. E que todos os apontamentos sempre são de grande valia para nós, né? Fazermos a melhoria, né? Avaliem com amor, sinceridade. E, pessoal, o importante nesse momento, essas primeiras ferramentas, elas são extremamente amplas, é entender, puxa, o consumo cada vez ele é mais emocional. As gerações que estão vindo são mais emocionais. E elas se comunicam, reverberam em redes sociais. E isso tende a ser cada vez mais forte. Então, isso independe da minha vontade. Então, eu posso não, eu devo utilizar ao meu favor. Então, são as primeiras grandes ferramentas. Fazendo um spoiler já da próxima ferramenta, eu vou pegar o valor compartilhado, eu vou pegar o Golden Circle e vou colocar dentro de um quadro que é dividido em 9 dimensões, que é o Business Model Canvas. Então, eu coloco isso que está super abstrato e vou colocar no Business Model Canvas, que é uma ferramenta que divide qualquer negócio em 9 dimensões. Se chama Business Model Canvas. Então, é uma ferramenta que eu consigo colocar tudo. E o centro do Business Model Canvas se chama proposta de valor. Proposta de valor, você vai colocar tudo que está no why do Golden Circle, tanto a parte racional, que é o produto, como a parte mais emocional. E o how do Golden Circle você coloca principalmente nas atividades chaves e nos recursos chaves, que são outras duas dimensões do Canvas, no Business Model Canvas. Canvas de proposta de valor é outra ferramenta lá para frente. Então, agora vocês vão começar daí a trabalhar ferramentas mais detalhadas e mais, de certa forma, pé do chão, para você conseguir trabalhar o seu negócio, estruturar a sua ideia. A gente começa mais amplo, ideia, criatividade, o design thinking, ter empatia, etc. Valor compartilhado, que estamos num mundo mais emocional, não é mais só as 5 forças, não é mais só ganhar grana. Se fizer só ganhar grana, a galera vai detonar você na internet. Então, e agora a gente vai indo para como estruturar o negócio. É mais ou menos essa a jornada, e é isso que vocês já vão ter terça-feira que vem. Tá? Boa tarde. Quem colocou aqui? Deixa eu tirar. Rodrigo. Boa tarde, estou matriculado na pós-graduação em marketing estratégico, branding, growth, hacking. Que chique, Rodrigo. Então, manja tudo, mas não consegui fazer o presencial. Tranquilo também, tá? Pode fazer mais online. Sou publicitário, especialista em comunicação empresarial e gestão de marketing. Estou sem aqui. Porra, baita perfil, hein, galera? O cara aí já tem uma formação sólida, o cara tá numa pós aí também bem top. Cara, bem bacana aí para estar em alguma equipe. Tem um grupo do WhatsApp que é Foca Networking, bota isso lá, tem ali um currículo bem interessante. Então, vamos ver o que mais que rolou aqui. Wellington, uma de minhas ideias, olha que massa, o Wellington está com uma chuva de ideias, então. Tem relação com o serviço de proteção da propriedade privada, olha. No entanto, a dificuldade é que, por ser uma plataforma online e um app, possa se tornar só mais um aplicativo no celular. Aplicativo, eu sempre brinco, não eu, né? A maioria das pessoas que trabalham com empreendedorismo, então, aplicativo é comunicação. Tradicionalmente, o aplicativo ele vai servir como uma forma de comunicar e entregar. Portanto, é a proposta de valor, tá? A gente pode testar o teu serviço, às vezes, sem ter aplicativo num primeiro momento. Você consegue entregar valor para o teu cliente, às vezes, sem você ter necessariamente o aplicativo num primeiro momento, tá? Lorena, estou com a Jéssica, que também é alumni. Bacana, fico feliz de ver alumnis aqui. E estamos com uma ideia de marketplace para quem está começando. Vamos lembrar que o programa é para quem nunca ouviu falar em termo nenhum. Marketplace é quando eu conecto duas pontas, como por exemplo o Mercado Livre. Tem alguém que vende, tem alguém que compra. Então, Lorena e Jéssica estão conectando duas pontas. Marketplace para tatuadores. Então, provavelmente elas vão conectar tatuadores com alguém. Mas também estamos abertas para ideias, temos vagas para mais alunos na equipe. Lorena e Jéssica, tem um cara lá, publicitário, com pós-graduação em branding, etc. Eu já colava nele lá. O Wellington, gostaria de ter vocês da minha equipe. Olha lá, é isso aí, vamos fazer um network, vamos colocando. E gosto dessa ideia, nem conheço a ideia, eu gosto da ideia de nicho, tá?
Então, marketplace para tatuadores, não sei se o foco é atrair clientes para os tatuadores. Ficou mudo o seu microfone, professor. Alguém me botou mudo aí, não me mutem, eu ainda sou o professor da vez. O marketplace pode ser, vou ajudar os tatuadores a conseguir clientes finais, ou vou vender equipamentos e matéria-prima para tatuadores, ou, né, não sei qual que é a lógica, mas eu gosto muito de negócios nichados, né? Então, eu sou um marketplace nichado. Eu acho que a gente está num momento de nicho. Não adianta eu querer fazer grandes marketplaces, porque isso já está dominado por grandes players. Para quem quiser entender essa lógica, tem um livro e uma teoria que se chama cauda longa, né? Então, grandes players já pegaram, mas você tem o resto da cauda que você tem que explorar. Fica aí uma dica de leitura. Cauda longa é show de bola. Ana Beatriz, até quando temos que estar com as equipes formadas? Não tem prazo, Ana. O mais tarde é na primeira entrega. Não sei se você está com as datas abertas aí, Leonel, mas a primeira entrega que vocês têm é mandar um vídeo para nós, se não me engano, da 12ª semana, ou 13ª semana, depois da 10ª semana, tá? Mas vocês têm isso lá na apresentação que eu fiz no dia da abertura, tá? Eu não estou aqui com esse material agora. É só lá naquela entrega, naquele videozinho que vocês têm que fazer a primeira submissão. Até lá, vocês podem mudar a equipe. Eu sempre brinco assim: você está com uma equipe, você vê que a equipe não está performando, manda a pessoa embora. Porque lembre que grande peso nessa primeira etapa são os testes online. Então, digamos que está lá a Isabela e a Graziella. Uma tem que controlar a outra. Você está fazendo os testes? Se não está fazendo, uma mete o pé na bunda da outra, porque senão a ideia maravilhosa não vai para frente, que tem nota baixa em teste, porque a gente realmente, essa primeira etapa, ela é formativa, né? Então, é a primeira vez que a gente está fazendo isso, tá, pessoal? Nós estamos na 14ª edição, e toda a edição que eu coordenei, que eu fiquei fora um tempo da gestão, durante a pandemia eu não estive na coordenação, todas as outras eu estive. Então, acho que eu coordenei umas 9 edições. Todas as edições foram diferentes uma das outras. Então, não é que esta edição o Paulo está testando coisa nova. Não, todas as edições a gente mudou. Tá? Inclusive, essa é a primeira edição híbrida. Nós já tivemos edição 100% presencial, 100% online, edição só em Curitiba, edição isolada acontecendo em Toledo, isolada acontecendo em Londrina, isolada acontecendo em Curitiba. Agora está tudo integrado. Então, a gente sempre tenta avançar. Agora também está envolvendo a Lumine. Então, e essa primeira etapa, forçar mais pontuação em teste, a gente tá. Isso é um teste que a gente está fazendo agora, e não é sempre um consenso, né? O Leonel participou, a gente junta todo o time de mentores, a gente faz votação, como que nós podemos melhorar. E isso a gente faz todas as edições. A gente coleta os feedbacks de vocês, por isso que a gente pede para vocês preencherem a cada oficina, a gente se reúne e vai votando, e se algo não está bacana, vocês podem ter certeza que a gente ajusta o programa, inclusive durante o próprio programa. Alguém perguntou o quê? Deixa eu ver. PIBEP todo ano? Todo ano. Inclusive, nós tivemos durante um bom tempo, Giovanni, o PIBEP foi semestral. E aí a gente chegou à conclusão que gerava eu chamava de batimento cardíaco. A gente terminava o programa, as equipes estavam super empolgadas, mas morriam, porque ainda não estavam muito preparadas para entrar num programa de incubação, de aceleração, e a gente já estava começando outro programa, né? A nossa incubadora, aceleradora Carrot Milk, não conseguia abraçar os projetos, que ainda estavam muito na idealização, e aí a gente passou o programa anual, eu acho que umas 4 edições só que ele está anual. Então, foi uma mudança, a gente impacta menos estudantes, etc. Então, foi toda uma mudança que a gente pensou muito em fazer e fizemos, e acredito que foi acertado. Então, 11ª semana, está lá,
que vai ser envio de pitch online no dia 14/6, tá? Então, dia 14/6, vocês têm que fazer esse envio e lá tem que ter a apresentação do time, que é o último quesito dessa apresentação. Apresentar, não é, que do que eu resolvo, o que eu entrego e o time, os skills, as competências, né, do time, o nome dos integrantes do time, o curso de integrantes do time. Eu dei aula hoje amanhã toda, por isso que eu tô meio tomando água, porque eu tô ficando meio sem voz aqui. Vamos lá, Rodrigo colocou. Olá, Wellington, estarei na PUC amanhã para a aula. Se quiser, podemos trocar ideia. Já mandem mensagem aí no privado, troquem um WhatsApp, etc. Já vamos para isso, que a ideia é essa mesma. O Edmundo aqui colocou o Edmundo. Não sei se fala Edmundo. Se for estiver falando errado, me desculpe. Uma dica que dou para o pessoal que está pensando nas possibilidades e ideias é sempre se perguntar: é monetizável? Como isso ganha dinheiro? Mesmo a melhor ideia que não seja escalável morre na prancheta. Concordo. E a diferença entre inovação e invenção, né? Invenção é algo que eu gosto, é diferente, mas não dá dinheiro. E inovação é diferente e dá dinheiro. Você está no grupo de networking? Ainda não, vou entrar lá. Então, entrem. O grupo de networking está muito parado. Ele já rolou bastante coisa. Gravem vídeo, se apresentem, coloquem ideia e vão fazer isso aí acontecer e bombar. Pessoal, bom, aproveite qualquer dúvida, tem perguntas com relação ao programa, aproveite, também acumulo o papel de coordenador do PIBEP e também coordenador da educação empreendedora da PUC como um todo. Então, qualquer dúvida podem retirar. Vai lá, Graziela. Então, eu falei já algumas vezes sobre a questão da dificuldade de formar o grupo, né? Eu tive 3 contatos, as pessoas que interessaram. Um deu certo, assim, mas a gente está, né, assim, se encontrar, na verdade. Aí teve um outro que a gente conversou, dele acabou indo para um outro interesse, e teve uma que eu conversei um tempão, ela me deixou no vácuo. Depois do retorno para ela todo, ela nem para dizer assim, não vou ficar com você no grupo, nada, né? Então, assim, a gente vai lidando com vários perfis, e eu não consegui formar um grupo, assim, para poder desenvolver a ideia, porque eu sou alumni, não estou na universidade direto, né? Na verdade, estou no projeto do pós-doc. E aí eu queria desenvolver esse projeto. Eu fui no congresso agora pensando em até alternativas que sejam mais práticas, pelo menos pelo que eu vejo, a galera quer fazer muito app. Então, assim, né, vamos desenvolver. Até existe uma possibilidade dessa questão de fazer um app sobre o projeto. Porque eu até então, desde o início, precisava de alguém que fizesse o design, na verdade, o desenho no computador, com algum aplicativo. E eu coloquei, me apresentei com vídeo, com tudo, mas não tive ninguém nessa área. Aí eu falei com o professor Dalton, ele falou, eu vou ver alguém da aluno da PUC. Mas também não sei bem como conduzir isso, né? Estou com a ideia toda escrita, assim, eu tenho como desenvolver, mas também estaria aberto para essa questão do aplicativo, para poder estimar a parte de saúde, eu sou da área de saúde. E existem umas causas bem importantes, que nem você falou, da sustentabilidade, da questão do cliente, só que é na área de saúde. Então, eu tenho bem desenhado essas questões, mas acho que falta um pouquinho nessa conexão. Parece que vai, mas daí não vai, desmancha. Né? Então, essa dificuldade que eu estou sentindo, eu não sei muito como conduzir. Eu gravaria um vídeo e botaria lá no grupo do networking. Eu fiz. Acho que E não, eu faria de primeiro volta. E único vídeo, primeiro e único vídeo, eu acho. Pois é, mas muita gente entrou depois. Exatamente. Porque daí tiveram essas 3 pessoas, né? Que eu te falei. Um foi super Tenta de bacana, novo. e daí Tenta não deu sim. certo. O teu maior desafio é convencer que a tua ideia é boa. E aí que eu conversa, aconteceu. Conversei, a menina falou, não, bacana. Aí eu fiz um áudio para ela, falando, explicando o que era. Assim, sumiu. Sumiu. Eu nem pensei, não, Grazi, ó, desculpa, não vai, eu vou para outra ideia. A gente fica assim meio no vácuo às vezes. É isso que eu sinto dificuldade por falta, eu não sei, uma dificuldade pela questão à distância, de você não olhar a pessoa, ter uma identidade, aquele perfil, que acontece realmente, né? Eu só estou colocando uma dificuldade que eu estou tendo, que talvez alguém tenha de ter uma Não, identificação, muitos né? têm. Sempre, toda edição tem. Pessoas Claro. que chegam a um ponto, eu falo assim, olha, você quer entrar num outro projeto para exercitar ou empreender, aprender as ferramentas, etc., talvez ajudando no outro projeto? Porque às vezes ninguém vai aderir ao teu projeto. E aí até você se questionar, puxa, por que ninguém gostou do meu projeto? Eu não estou sabendo vender, ele não Então, as tem uma... pessoas acham legais. O problema é que precisa dessa peça para desenvolver, para desenhar, para fazer o pitch, vamos Mas dizer você assim, está pulando etapa. Você agora, por enquanto, você não precisa de do aplicativo, protótipo. nada. Não, exatamente. Foi a orientação que me deram.
o desenho para ser apresentado, o que é a ideia, porque precisava ser só a ideia para ser apresentada, para ir para frente, ou, no caso, ou não, né? Então, a dificuldade está sendo essa. Acho que essa conversa que eu tive com o professor Dalton, por exemplo, que ele me falou, acho que você vai precisar desenhar essa ideia para poder apresentar e a coisa ir para frente ou não. Então, construir esse projeto, né? Existe todo o embasamento. Então, acho que Olha, esse você falou do professor. Dalton, ele entrou. E que bom que ele está aí. Ele lembra bem que e entender essa questão. Oi, professor. Lembro do projeto. Mas é que o projeto da Graziella, Paulo, Uhum. exige já de cara, né, pelo que ela me passou, uma hard skills do pessoal da engenharia, né? Então, a gente precisaria ali de um engenheiro mecânico ou alguém que saiba manipular, né, softwares CAD para desenhar esse produto dela já, né, virtualmente e, enfim, começar esse desenvolvimento. Né? É até bom a gente estar se encontrando aqui, Graziella, que aí a gente pode uma hora marcar, tá? Ótimo. Eu já tenho alguns alunos aí para apresentar para você, então, de repente, essas outras pessoas formam o teu time. Mas a preocupação, né, é que eles não vão poder entrar agora no programa. A gente tem as regras aqui. Claro. Então, você teria que montar essa ideia, formatar, passar essa primeira etapa. Aí, se o seu projeto avançar para a segunda etapa, aí a gente vai poder colocar gente no time. É isso, né, Paulo? Isso. Os projetos que avançarem para a segunda etapa, aí a gente abre para vocês poderem chamar outro, qualquer aluno, alumna, etc. Então, aí, desse ponto em diante, a gente, né, poderia agregar esse pessoal com essas hard skills aí que você precisa. Mas essa tua dificuldade, ela ocorre em toda edição, tá, Graziella? Às vezes, pois é. Tem pessoas que veem, que o teu caso ele parece ser bem específico, você não é uma ideia. O que geralmente acontece, a pessoa já tem uma ideia e a pessoa fica, eu só quero rodar se for com a minha ideia. Você me parece que você já tem um projeto mais maduro, etc. Eu acho que o programa ele tem tudo para te ajudar, mas o programa ele também não foi desenhado para esse tipo de situação tua, né? O projeto ele é assim, cara, venha, se você não tem ideia, aqui vai surgir ideia, a gente vai montar a equipe e começar tudo do zero, né? Mas espero que você encontre equipe. O que eu acho que a gente pode fazer, eu, o Dalton, o Leonel, toda a equipe, é dar espaço e condições para você e para qualquer um divulgar-se, divulgar a ideia e tudo que estiver ao nosso alcance para favorecer o network e você formar a equipe. Isso é o que a gente pode fazer. Sim. Essa é a ideia principal. Acho que eu vou mandar uma mensagem para o professor Dalton pelo e-mail para a gente tentar organizar isso. Obrigado, que bom que você estava aí. O Wellington também. O Wellington acho que mandou uma mensagem ali, daí depende, tento encontrar também, tá bom? Obrigada. Olá, Giovanni perguntando, só os PIBEPs online tem questões? Não, é padrão para todo mundo. Vai ser requisito para a banca, tá? Tem o peso lá, 40%, né? O Leonel é o nosso crânio do time, 40%, Leonel? Se discutiu tanto o peso, né? Ficou 40%. Então, não importa, pode ter na equipe um online, um presencial, etc. Pega a média de nota de todos e aí você compõe o peso da equipe. Então, tanto faz se é online, se não é, se é de Curitiba, se é de Londrina, se é de Toledo, tá? Fala, Rodrigo, assim que entrar no grupo, notifica por lá sua busca por equipe, que também quero trocar uma ideia com você. Bacana, as questões ficam no Canvas, sim. Ana Laura, ficam no Canvas. Qualquer dúvida, manda e-mail para empreendedorismo@pugpr.br, que a gente responde. Sim, mas pelo que estou vendo, nem toda semana tem questões. Não é toda semana, né, Leonel? Não, teve, por exemplo, a semana do mercado de ideias não teve questão. Não. Isso. É só a parte gráfica do app, aí eu acho que é do projeto dela. Qual a área do projeto? Acho que a Grazi já falou, a área da saúde. Eu provoco a Grazi fazer um vídeo bem detalhando, etc. Manda, repete, bota lá no grupo. Aí vou ver aqui a próxima mensagem do André. A área de tecnologia é tão requisitada que alunos de outras áreas, mesmo quando interessados, acabam tendo mais dificuldade para se encaixar pela falta de conhecimento específico.
O mundo hoje ele é muito digital e a área de tecnologia ela é requisitada tanto no programa como na área de mercado, né? Eu dou aula de gestão de pessoas e a gente, acompanhando o mercado, a gente vê que tem, de certa forma, um apagão na área de TI. Então, isso reflete no programa. Então, profissionais da área de TI e estudantes da área de TI são mão de obras que estão realmente em escassez, por isso são valorizados. E eu acho que até é bacana o que acontece no mundo, entre aspas, real, se repete aqui no programa, tá? Wellington, quer falar? Pode falar, daí eu continuo lendo o que você mandou aqui. Estão me escutando? Tamo? Tá ok. Resolvi o problema do microfone. Bom, a minha dificuldade é que eu tenho muitas ideias. E, obviamente, que porque eu já tenho uma certa experiência de mercado, já fiz uma outra graduação, então, nessa experiência, eu já tenho diversas ideias ali que foram surgindo no dia a dia, para transformar em um produto. Aí, quando eu vi o PIBEP Garage, aí foi que eu vi que, nossa, finalmente uma oportunidade de pegar essas ideias e ver se uma delas dá para virar um produto. Aí, no entanto, como selecionar essas ideias? Tipo, qual método posso utilizar para tentar começar a descartar as ideias que não são realmente interessantes de utilizar no programa? Porque monetizar, muitas delas monetizam. Inclusive, já eliminei algumas que não tem como monetizar, pela análise que eu fiz ali. Mas outras ideias têm. Mas monetizar, qual é a dificuldade? Eu estou meio perdido nessa questão. E se desse, seria possível, não sei se seria possível, conversar com um professor do PIBEP sobre isso? Wellington, parte da minha resposta já vai responder a tua segunda. Uhum. Eu acho que é uma forma bem bacana de você ver qual ideia é melhor, é quando você conversar com os teus colegas, ver qual ideia tem mais adesão. De repente, você fala de uma ideia, ninguém está entrando na tua equipe, você já se questiona, putz, por que ninguém está vindo para a minha equipe, né? Eu acho que esse é um questionamento que você tem que fazer. E eu ia falar justamente para você, na próxima encontro presencial, que era para ser semana que vem, que a ideia, se você olhar o nosso cronograma, é sempre, para quem está em Curitiba, um encontro online, um presencial, só que dado o feriado, o próximo é online, então na próxima oficina presencial vem e conversa. Tradicionalmente, vai ter sempre mais de um professor online, presencialmente. No final da oficina, um pouco antes, vai lá e conversa, a gente vai estar lá sempre para dar mentoria, tá? Então vai lá, troca uma ideia e é isso, é networking, é conversar e vai conversando com o pessoal. Galera, o que vocês acham de tal ideia? O que vocês acham da outra ideia? E ver qual ideia você consegue ter adesão e formar equipe. Ok. Eu acho que a melhor validação é ver aquela que você consegue angariar pessoas, né? É mais ou menos a lógica do mercado de ideias. No mercado de ideias ele tem que se expandir, né, temporalmente. Você tem que continuar vendendo a tua ideia para ver se alguém compra. Porque se ninguém comprar é uma ideia que não vai para frente, tá? Sim. Inclusive, dessas ideias, algumas têm desenvolvido, eu tenho conhecimento técnico, fiz pesquisa de mercado desde 2019, algumas delas. Mas, assim, fica tudo engavetado e guardado, né? Então, não cheguei a seguir com nenhuma delas. Aí, tem o domínio ali e tudo mais, só que não foquei em uma só. E, como eu coloquei ali no grupo, eu tenho um certo conhecimento na parte da engenharia, porque eu fiz uma tradução não concluída. Eu desenvolvi um produto para a empresa que eu trabalhei, porque eles tinham um problema, desenvolvi a solução, criei o produto em CAD primeiro, né? Fiz simulação no SolidWorks e depois ele acabou sendo colocado em linha, está sendo produzido hoje, está sendo instalado na casa dos clientes. Aí, então, conhecimento eu tenho, que eu só preciso mesmo direcionar em uma coisa. Ó, tela, eu tenho conhecimento em CAD, já desenvolvi um produto, foi colocado em linha de produção na empresa que trabalhei, show de bola. Júlio faz uma pergunta delicada nesse momento, quantas pessoas mais ou menos estão participando do PIBEP? Eu diria que em torno de 100, né? Nós tivemos 600 e poucos inscritos, mas eu acho que realmente participando em torno de 100 é difícil saber, porque nós optamos por não ter presença obrigatória, e sim de teste, ainda está muito no começo. Então, eu chuto que, levando a sério hoje o PIBEP, nós temos em torno de 100. Pode ser mais, pode ser um pouco menos.
tem realmente essa quebra que é esperada e realmente é a quantidade de pessoas que nós queremos mesmo. Lembrando que no final dessa etapa a gente vai continuar com no máximo 10 equipes, então não precisa ter mais de 100 pessoas levando a sério, tá? Mas é uma estimativa, porque a gente ainda não consegue mensurar pela questão de não ter obrigatoriedade de presença, de participação em live, né? Eu digo os encontros online. Puxa, Giovanni, eu me perdi agora. O que será que é os encontros online do Giovanni? Deixa eu voltar aqui, Giovanni. Sim, mas pelo que eu estou vendo, nem toda semana tem questões. Não, nem toda semana tem teste. Sim, por exemplo, na semana que foi mercado de ideias, não teve tema, então não teve teste. A maioria das semanas vai ter teste online, mas não é toda, é a maioria. Tá, Giovanni? Tem dúvida? Manda um e-mail lá para o empreendedorismo@pucpr.br, que aí a gente te responde, né? Mas é sempre dar uma olhada no Canvas lá, que vai estar lá no Canvas. Só uma coisa que eu acho importante dizer é que muito pessoal da área de desenvolvimento, computação, etc., estão no PIBEB para aprender sobre outras áreas do empreendedorismo e não só para desenvolver MVP do grupo. Concordo plenamente. Eu acho que se tem alguém aqui que é da área de TI, não está aqui para ser mão de obra, estagiário, funcionário de ninguém. Se passou essa ideia, peço desculpas, me corrijo, não foi essa a ideia. Eu só quis dizer que é uma mão de obra demandada, é uma mão de obra escassa no mercado e aqui também. E de repente pode ter alguém que sabe programar, mas está cansado, já programa o dia inteiro e quer, no programa de empreendedorismo eu quero fazer tudo menos programar, é direito da pessoa. Assim como pode ter um designer que trabalha o dia inteiro desenhando e fala assim, galera, eu faço tudo menos ser designer. Eu acho que aí é de cada um, né? Se passei essa ideia, eu já fiz a devida correção. Não em relação à fala do professor, é que eu ouvi isso bastante de grupos da área na busca de grupo. Eu acho que às vezes é um desespero, tá, Giovanni? Eu já falo para os grupos que os melhores projetos, eles não começam já tendo um aplicativo, já tendo uma solução de programação complexa e robusta, né? Vai ficar claro quando a gente aprender sobre MVP. Muitas vezes eu consigo fazer teste, fazer protótipos muito mais rudimentares, muito mais básicos, né, do que eu já ter que ir para um aplicativo. Todo mundo acha que uma startup tem que começar com aplicativo, não. Tem muitas outras metodologias e outras formas de validação. E, inclusive, são muito mais importantes, né? Para quem está curioso como, recomendo ao extremo o livro Startup Enxuta. Leiam o livro Startup Enxuta, um livro barato, um livro fino, está sempre lá entre os mais lidos, etc. E o Eric Ries, que é o autor, ele deixa muito claro como você não deve começar já com grande gasto em programação, já fazendo aplicativo, etc. E o Eric Ries é um cara da tecnologia, ele é um dos grandes ícones do Vale do Silício, e é a base de toda aceleradora decente, de toda incubadora, etc., é o Eric Ries, que trabalha com MVP. Ou dá uma pesquisada no Google, vocês vão achar vídeo, vocês vão achar podcast falando sobre MVP, sobre startup enxuta, tá? Então, quem acha que já tem que ir para aplicativo de largada, não é a melhor estratégia, mesmo que a sua solução seja digital, tá? Tem metodologia, tem forma de ser feita e não precisa. Isso é um erro extremamente comum. Não é para falar, já foi, agora mandou aqui. Isso, conhecimento técnico tenho, mas quero aprender sobre empreendedorismo também, por isso estou no PIBEP. E é lógica mesmo, bora empreender. Primeiro eu tenho que validar se alguém quer comprar o que eu quero vender, para depois eu gastar tempo em investimento programando. Primeiro tem que ter certeza se alguém quer comprar o que eu quero vender. Então o foco é antes validar a minha proposta de valor do que eu focar em canais, que aplicativo ele é canal. E tem pessoas que acham que aplicativo é tudo. Não, aplicativo é canal. Minha ideia é simples, comparando a outras que vejo no grupo de network. Isso pode, de alguma forma, atrapalhar? De forma alguma. Pega uma ideia mais simples, que é a do Uber, né? Todo mundo tem direito ao motorista. Pega a ideia mais simples, que é a ideia do Madeiro, né? Do hambúrguer. Cara, eu só quero fazer um hambúrguer decente. E, porra,
Um baita empreendimento. Então, as melhores ideias são sempre as mais simples, tá? Um dos empreendimentos que mais cresceu em termos de volume e venda e tudo foi o Fanfood, que eu lembrei lá do primeiro, que, cara, vendeu em vários lugares, chegou a ter vários pontos, teve CNPJ, teve faturamento, cresceu pra caramba e era pão de queijo sem usar lá, nada de leite, nada que para celíaco, e, cara, foi um baita projeto. Inclusive, alguém pode resgatar essa ideia, porque morreu o projeto e, inclusive, na época, a gente consultou professores da Escola do Direito, alimento não cabe patente. Tá? Uma coisa que eu descobri no PIBEP 1. E, inclusive, eu sou o único professor do PIBEP que está desde o PIBEP 1. Eu diria que isso é até bom, considerando os vencedores dos PIBEPs passados. Tá? Essa janela em que pode entrar novos PIBEPers na segunda fase mantém o limite de até 2 alumnos. Sim, essa regra está no edital e isso se mantém. Tá? Questão de alumni e integrantes tem um porquê, eu posso explicar em off, até já estourou o tempo em 5 minutos. Tem uma questão legal, burocrática, etc. Eu tenho que ter maioria simples de alunos devidamente matriculados, porque é um tipo de PIB que tem toda uma questão da forma de apoio, da forma como o programa é rodado e justificativa. Lembrem que a gente está numa exceção da exceção, né? Literalmente a PUC colocando dinheiro para aluno, etc. Então, a gente já conseguimos quebrar a exceção de trazer alumínio, que foi uma conquista que, lógico, a PUC quis, e vocês são extremamente bem-vindos, por isso que estão aqui, mas a gente teve que ter esses devidos cuidados para manter um programa e manter o recurso, etc, etc. Pessoal, agradeço a participação de todos. Já estouramos o tempo. Qualquer dúvida que vocês tenham, sempre mandem e-mail. Nós estamos super atentos aos e-mails. Parabéns para vocês que estão participando. Vocês já estão lá na frente. É difícil formar equipe. Muitos vão desistir. É normal. Empreender não é para qualquer um. E só estamos no começo. Vai ser uma jornada muito bacana. Tem muita coisa top que ele está preparando para vocês. Esse começo é um pouco mais aula, um pouco mais formação. E é isso. Contem conosco. Está aqui o Leonel mandando o link de novo. Reforço o pedido para que preencha nossa lista de avaliação em presença. Está lá. Dito isso, me despeço. E, de novo, o e-mail é empreendedorismo@pucpr.br. Estamos à disposição de vocês. Contem conosco. Até mais. Obrigado, gente. Até o próximo encontro. Terça-feira que vem, no mesmo horário. Terça-feira em virtude do feriado, tá bom? Tchau, Isso tchau, aí. gente. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Ana Laura. Até mais. Tchau, tchau.